Quem é Deus? Deus, então, é espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Então, nós temos aí as referências bíblicas. Ora, a pergunta que nós vamos continuar a fazer hoje é alguma coisinha um pouco mais nova, não é? Qual o termo que nós empregamos para as palavras usadas a fim de descrever a Deus? Então, nós vamos chamar esses termos aí, infinito, eterno, imutável, espírito, como atributos. Percebam aí, ó, atributos. O que são atributos? Atributos, chamamos esses de atributos de Deus e os separamos entre dois tipos de atributos. Mas vamos definir o que são atributos. Quem ajuda aí para dizer o que é um atributo? O que vem a ser atributo? Para mim, por exemplo, um atributo é algo que nós temos, que fazemos mesmo muito bem, algo que somos muito bons a fazer. Certo. Quem mais ajuda? Atributo seria uma? Característica, pastor. Uma característica, uma qualidade, Sim. não é? Então, quando nós dizemos Raquel é uma exímia, não é? Uma exímia professora, né? Então, nós estamos dizendo que é um atributo dela, né? Como acabou de dizer também a Vânia. Deus tem atributos, Deus tem qualidades, Deus tem características, né? Então, quando nós dizemos que ele é espírito, ele é eterno, ele é imutável, então nós estamos a dizer que estes atributos são parte da natureza de Deus, né? E agora nós vamos procurar definir os dois tipos de atributos que que nos ajuda a pensar neste Deus. Este Deus que nós estamos a dizer possui atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. São dois tipos de atributos aí. O que vem a ser atributos comunicáveis? Atributos comunicáveis são aqueles atributos que foram comunicados de Deus para o ser humano. E os incomunicáveis são atributos que Deus não comunicou, quer dizer, ele não transmitiu. Ora, você bem sabe o que está escrito em Gênesis 1, 26 e 27, especialmente 27. Né? Gênesis 1, 27 nos diz o quê? Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, correto? Quando nós estamos a dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, nós estamos a dizer que Deus também comunicou atributos ao ser humano, que não de uma maneira plena, porque Deus é divino e nós somos humanos, mas ele transmitiu, vamos dizer assim, respingos, ou não sei se a palavra respingo comunica com você aí, mas partes, não é? E os incomunicáveis foram atributos que ele não comunicou. Por exemplo, os atributos incomunicáveis, os que não foram transmitidos ao ser humano, por exemplo, são esses que nós acabamos de dizer logo de início. A resposta é Deus é espírito, não é? Ele não possui corpo,
ele é invisível, ele não comunicou isso ao ser humano, correto? Você já viu um ser humano invisível por aí? Não é? Só se for fantasma, né? Mas já o fantasma não é ser humano, já é outra coisa. Não é? Deus é espírito, Deus é infinito, quer dizer, ele não comunicou ao ser humano essa infinitude. O Salmo 147, versículo 5, nos dá justamente essa perspectiva de infinitude de Deus. Quer dizer, Deus é infinito, ele é eterno, ele não comunicou a Adão e a Eva e não comunicou a nós essa eternidade. O que ele comunicou a Adão, quando criou Adão, foi imortalidade, mas eternidade não, certo? Então, são atributos incomunicáveis, percebem? Olha só, outro, Deus, ele é imutável. Quer dizer, ele não tem sombra de variação, não é? Ele também não comunicou a sua imutabilidade, né? Ele não comunicou isso. O que mais que ele não comunicou? Existem outras características, outros atributos que nós poderíamos falar depois um bocadinho, né? Mas ele acabou por comunicar atributos que nós chamamos esses que vocês podem ver aí. Olha aí. Em seu ser, quer dizer, Deus é um ser pleno de sabedoria, de poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Então, estes atributos, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade e alguns outros, naturalmente, ele comunicou ao ser humano. Por exemplo, vamos tomar aí um versículo que está aí de sabedoria, por exemplo. Vamos pensar na sabedoria de Deus. Ora, eu vou pedir ao Johnny, não sei se ele está por aí, que ele possa ler para nós Romanos, carta de Paulo aos Romanos. É esse, desculpa. Romanos 11, 33 a 36. Veja aí o que nos diz em termos de sabedoria, a sabedoria de Deus. Como é que o apóstolo Paulo trata isso? Romanos 11, 33 ao 36. Isso mesmo. Lê para nós. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Percebem agora vocês, obrigado, John. Percebem agora vocês todos o porquê que nós fizemos a relação entre Isaías e Apocalipse? Porque quando Isaías entra no templo, ou João entra no templo, vai ser arrebatado aos céus, e ele vê um Deus pleno de sabedoria. Isso tem a ver com a maneira que nós nos relacionamos com esse Deus. É claro que nós dizemos assim, eu não acredito em Deus porque eu não o vejo, não é? Mas essa não é uma resposta plausível.
A resposta plausível é que você percebe as manifestações deste Deus. Quer dizer, é claro, você não pode perceber um Deus que é totalmente cheio de sabedoria. E quando nós falamos de sabedoria, nós estamos falando de conhecimento. Perceberam aí o texto, se você leu juntamente com Johnny, você vai perceber assim, o texto de Paulo dizendo que quem foi o conselheiro de Deus? Quem foi que disse a Deus para ele ir para o norte ou para o sul, fazer o caminho correto ou não, seja lá como for? Quem foi que determinou? Percebem aí que Deus, ele, é claro, existem muitos outros textos bíblicos que vão falar sobre a sabedoria de Deus. Mas, por exemplo, porque Deus ele é um Deus eterno, ele tem a visão de toda essa história, de todo o passado, presente e futuro. Deus sabe de todas as coisas, ele tem pleno conhecimento também, né? Então, quando nós vamos adorar a Deus, ou quando vamos nos relacionar com Ele, nós não podemos fazer Deus como se fosse um ser como nós, ou um pouco mais superior a nós. Primeiro, porque ele possui atributos que nós não temos e jamais teremos, não é? Por exemplo, quando nós pensamos no poder de Deus, cheio de sabedoria, cheio de poder. Isaías 40, 26. Vejam cá, vamos ler aí. Isaías 40, 26. O que nos diz aí Isaías 40, 26? Vou pedir aí a Raquel para fazer essa leitura para nós. Achou, Raquel? Isaías 40, 26? Sim, pastor. Pode ler. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todos bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Então, está falando aí sobre as estrelas, como é que Deus comanda este universo, não é? Durante tantos e tantos séculos e séculos, gerações após gerações, nós nunca tivemos problemas com a Via Láctea. Nós nunca tivemos um problema de um planeta sair da sua órbita para vir para a órbita da Terra. Você percebe como Deus usa o poder gravitacional, a lei gravitacional. Então, o Deus é um Deus todo-poderoso. É Ele que faz isso em todas as extremidades desse universo. Ao mesmo tempo, é aquele que permite que o seu coração e o seu pulmão, minuto, segundo após segundo, se encha de ar e o seu coração continue a bater, né? É impressionante isso. Então, Deus é um ser pleno, totalmente pleno. Santidade, você tem aí esses dois versículos que nos lembram sobre o santo, 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 não é? Depois você vai ter a justiça de Deus. Deus é justo, é justíssimo. Ele é aquele que detém a justiça, né? Ele é todo bondade. Salmo 103, 8. Quem é que... vou pedir a Rosane. Rosane,
abre aí o texto de Salmo 103, versículo 8. Veja aí o que nós encontramos aí no Salmo 103, versículo 8. Você consegue ler para nós aí, Rosana? Consigo. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Ele é pleno de bondade, benignidade, misericórdia, compaixão. Veja que todos esses atributos, eles não são atributos onde em Deus isso venha a ter, por exemplo, 50% de justiça e 50% de misericórdia. Não é? Deus é um ser pleno, 100% justiça, 100% de misericórdia. Quer dizer, como entender este Deus? Como? Não há como. Não é possível a mente humana, por isso que Romanos 11, 33 a 36 diz: quem é que ensinou a Deus? Quem é que foi o conselheiro de Deus? Não é? Então, nós somos seres tão pequenos, não é? E tão limitados que nós não percebemos isso. É mais fácil para nós dizermos que Deus não existe. Esse é o caminho mais fácil. O caminho mais fácil para o ser humano é admitir que ele não existe. Porque nós somos seres tão pequenos que quanto mais percebemos de Deus, mais nós percebemos o quanto somos pequenos e somos miseráveis, né? Então, isso é importante para nós, sabe, meus irmãos? Porque quanto maior é Deus para nós, menor nós nos sentimos. Então, todos aqueles que têm uma visão de Deus pequena, a sua vaidade sempre será grande. E a equação também reverte. Quanto mais arrogante o ser humano é, menor ele consegue ver a Deus, ou ele não consegue ver a Deus. Por isso que a tendência do ateísmo é procurar dizer que Deus não existe. Por quê? Quanto menor seja a visão do ser humano, maior ele se sente, mais vaidoso, mais arrogante, mais orgulhoso. Você vai ver uma coisa: as pessoas que se relacionam com Deus, todo imutável, eterno, infinito, a pessoa vai se sentir pequena. Então, o caminho para uma verdadeira adoração é que nós não somos o centro da nossa adoração. O centro da vida é Deus. Agora, vamos mais um bocadinho. Vamos mais um bocadinho aqui. Nós temos aí... por que esta pergunta é tão fundamental? Aí é por isso que nós colocamos aí algumas razões. Mas vamos ver aí. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6 responde um pouco o porquê que essa pergunta, quem é Deus, é importante para nós. Vamos ver? Quem é que pode ler para nós aí esse texto? A Ludmila, tá fácil aí, Ludmila? Não demos as boas-vindas ao Aristóteles, né? Nem parece que a Isabel também está aí. Damos as boas-vindas a Isabel. Então, a Ludmila, leia para nós, por favor, Hebreus 11, 6. Vamos tentar responder por que essa pergunta, quem é Deus, é fundamental para nós. Hebreus 11, 6.
De facto, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha, já respondeu aí, esse versículo já respondeu para nós por que essa pergunta, quem é Deus, é importante. Diz aí, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Por quê? Diz aí. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ninguém pode se aproximar de um Deus que ele não tem noção. Não é? Então, primeira coisa, para eu acreditar e crer em Deus, para que eu possa ser-lhe agradável, como diz aqui, que sem fé é impossível agradar-lhe, quer dizer, para que eu possa me aproximar dele, eu preciso saber que ele existe. E quem é ele? Não é? E isso traz outras questões que envolvem essa percepção de Deus. Por exemplo, quem é este Deus? Aí, quando você pensa nos atributos incomunicáveis, né, imutável, eterno, espírito, infinito, esses atributos que não foram comunicáveis, parece que Deus ele é impessoal, percebe? Você tem pessoas que você conhece na vida que são pessoas muito chegadas, mas você tem outras pessoas que são muito impessoais. Então as pessoas dizem assim, como é que eu vou acreditar em Deus se Deus é impessoal? Olha, ele é eterno, ele é imutável, ele é infinito. Ora, Deus não está aqui, Deus está muito distante. Por isso que algumas religiões, elas dizem assim, veja o que algumas religiões dizem. Deus é um ser tão longe, Deus está tão distante de nós, que nós precisamos dos nossos guias. Nós precisamos de determinados espíritos aqui perto de nós para nos ajudar. Porque Deus está muito distante. Ora, mas não é isso que a Bíblia vai nos falar a respeito de Deus. Deus, embora sendo infinito, eterno, imutável, perceba aí o que diz Isaías 57. Abra sua Bíblia em Isaías 57. E você vai ver que Deus, ele não é tão bem descrito por essas pessoas que dizem que Deus está longe. Mas veja o versículo 15, Isaías 57, 15. E você vai ver aí uma descrição muito interessante. O Luiz ou a Cláudia, por favor, podem ler para nós? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha que declaração. O profeta Isaías diz, eu sou santo eterno, eu sou sublime, eu habito no alto, no além, mas aqui diz também, habito com quem? Com o contrito e com o abatido de espírito, para vivificar o coração e o espírito dos abatidos. Então, o que você percebe aí? Que essa ideia de Deus é espírito, é infinito, ele está distante, essa não é a declaração da Bíblia. A Bíblia declara que Deus
embora sendo alto e sublime, ele habita conosco. Ele está conosco. Não é? Veja o que diz o Salmo 146, por exemplo. Salmo 146. O que diz o Salmo 140? Desculpe, o Salmo 46. 46. Veja aí. O Salmo 46, versículo 1. Esse dá para a gente trazer de memória, né? A Raquel sabe de memória? Sei, de memória visual. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Isso, Vânia, Isto obrigado. eu sei de cor, pastor. Parabéns, Isso é muito Vânia. bom, é isso mesmo. Vai ganhar um bombom virtual, viu, Vânia? Tá bom. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus, ele é pessoal. Agora vamos um bocadinho a mais. Salmo 25, 14. Anote aí o Salmo 25, 14. Nós já lemos este versículo, mas é bom reler novamente. Salmo 25, 14. Quem souber também ganha um bombom virtual. O que nos diz, Cláudia? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, a intimidade, quer dizer, Deus ele pode ser íntimo nosso. Deus pode se fazer presente na angústia. Deus pode vivificar o coração das pessoas. Ele não é apenas o Deus que habita na eternidade, mas é um Deus que se faz presente na nossa vida. Não é? Veja que declaração mais poderosa de Deus. Deus não está conosco apenas porque Ele é o Espírito de Deus que mantém todas as coisas vivendo. Mas Deus é aquele que está em nós. Ele vive dentro de nós. Pode viver. Mas Ele também, agora nós vamos entrar num outro âmbito, Ele também, ele veio até nós de modo que nós pudéssemos conhecê-lo assim como somos. Nós vamos aguardar um pouquinho mais para a gente falar sobre ele, especialmente sobre Jesus Cristo. Não é? Agora, veja aí esse próximo slide. O próximo slide diz assim: com que atitude devemos nos aproximar de Deus, então? Devemos nos aproximar dele como Deus todo-poderoso e soberano no pensamento, nas palavras e nas ações. Então, a carta aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que se aproxima de Deus deve aproximar-se acreditando nele, e não como o Deus com letra minúscula, né? Mas o Deus todo-poderoso, aquele que é soberano, quer dizer, aquele que domina tudo e a todos. Como é que nós fazemos isso? Nós devemos nos aproximar diante dele com o nosso pensamento, com as nossas palavras, com as nossas ações. Isso é fundamental para qualquer ser humano. O ser humano precisa, hoje, incansavelmente, dessa aproximação. Não é? Bom, então, eu acredito que nós fechamos aí essa pergunta número 4. E eu gostaria de ouvi-los, que nós pudéssemos perguntar alguma coisa ou colaborar com alguma coisa, tirar dúvidas. Vamos tirar dúvidas? Vamos lá? Quem é que gostaria de
tirar uma dúvida sobre aquilo que foi trazido agora, hoje à noite? Pastor, Sim? como nós estamos falando de atributo, né? Nós estamos falando do atributo de Deus, né? Os comunicáveis e incomunicáveis. Existem algumas partes que às vezes é até motivo de dúvida, no sentido que, por exemplo, um comunicado que diz Deus se arrependeu, né? Uhum. Ou Deus se irou, ou Deus algumas características como se fossem atributos humanos. Como é que a gente Sim. poderia entender isso na Bíblia? Por exemplo, o episódio de Noé, Deus se arrependeu, Deus se arrepende, uma vez que ele é imutável? Como é que Uhum. entender isso? Olha que pergunta interessante, não é? Ó, se Deus é imutável, como é que Deus se arrepende, né? Olha aí que coisa interessante. Quem ajuda? Olha, vamos compreender, vamos partir do princípio que a Bíblia é um livro divino humano, certo? A Bíblia é um livro divino humano. Quer dizer, Deus é o autor divino e o ser humano é o autor, naturalmente, o homem é o autor humano. Deus, na sua soberania, usou as condições humanas para revelar a sua vontade. Então, deve ficar muito claro que o fato de a Bíblia dizer, por exemplo, as mãos de Deus, perceba, você já leu na Bíblia as mãos de Deus, os olhos de Deus, né? Acho que foi a Vânia que leu Apocalipse falando sobre os olhos de Deus, né? Estão cheios de olhos, Deus, o Espírito de Deus, os 7 olhos do Espírito de Deus, né? Então, Deus se arrependeu. Então, na Bíblia, nós vamos ter 2 termos que eu vou colocar aqui para você, a fim de que nós possamos aprender. Então, eu vou colocar aqui 2 termos. Deixa eu compartilhar a minha tela com você e nós vamos ver aqui 2 termos. Primeiro é antropopatismo e o segundo é antropoformismo. Antropopatismo e antropoformismo. Escrevi direito? Escrevi correto? Ok? Estão a ver aí? Antropopatismo e antropoformismo. Olha, a palavra antropo, você sabe bem o que significa. Quer dizer homem, não é? E a palavra patismo vem também do original grego, que significa sentimento, não é? E antropoformismo, então você já sabe mais ou menos o que a gente quer dizer. Antropo, homem, formismo, forma. Então, quando Deus revelou na sua escritura a sua vontade, então ele usou sentimentos humanos para se revelar a nós. E ele usou formas humanas para também se revelar a nós, ou para mostrar a sua verdade a nós. Então, por exemplo, quando a Raquel colocou aí que Deus se arrependeu, ora,
Deus não se arrepende? Não se arrepende mesmo, porque todas as coisas já foram no ambiente, num tempo eterno, já foram decretadas. Então, o que acontece? Acontece que Deus se utilizou de elementos ou sentimentos humanos para se revelar a nós, não é? Então, Deus não se arrependeu, mas existem, por exemplo, no caso não somente dos sentimentos humanos, que Deus usou sentimentos humanos, ou que Deus usou formas humanas, para que nós pudéssemos entender a comunicação. Ora, vamos então usar como exemplo do antropoformismo, por exemplo, alguns elementos que na Bíblia o ser humano não consegue compreender o Deus Todo-Poderoso. Então, o que acontece? Acontece que nós não conseguimos, então nós usamos determinadas semelhanças. Vamos ver aí, uma delas está em Êxodo. Vamos ver Êxodo. Vamos abrir a Bíblia no Êxodo, no capítulo 3. Vamos ver aí. Êxodo. Vamos ver essa experiência aqui, lá no Êxodo. Êxodo 3. Nós vamos encontrar qual é a história aí. A história é que a história de Moisés, correto? A história de Moisés, Êxodo 3, e versículo 3 e 4. Vou pedir ao Luiz Fernando para fazer essa leitura. Luiz, pode fazer para nós? Êxodo 3, 3 e 4. Sim. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Então, o que nós percebemos aí? Percebemos algo estranho no primeiro momento, no segundo momento, algo miraculoso, né? Um arbusto que queimava e ele não se consumia. E a voz de Deus que sai desse arbusto para Moisés. Uma coisa extremamente complicada para a nossa lógica, não é? Você vai ver, por exemplo, outras coisas acontecendo. Por exemplo, vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Quem achou aí, no versículo... Capítulo 2, versículo 3. Note aí o que diz, capítulo 2, versículo 3. Eu vou pedir ao Luiz também que faça essa leitura. Atos 2, 3. Isso. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Muito bem. Veja que essa é a experiência do Pentecoste, e nessa experiência, nesse milagre, acontecem de aparecerem sobre as pessoas coisas estranhas,
Veja que ele diz assim, línguas repartidas, mas ele diz assim, como de fogo, como que de fogo, no sentido de semelhante a. Veja que quando o ser humano não consegue detectar na sua lógica algo que seja compreensível para si, ele procura elementos parecidos para que seja comunicável à lógica do ser humano. Então, existem na Bíblia uma série de situações que muitos dizem assim, mas isso é uma lenda, isso é uma saga, isso é um mito, isso é uma história escrito com E minúsculo, né? Quando, na verdade, esses elementos só podem ser admitidos. Deus, por exemplo, só pode entrar nessa consciência humana se houver fé. É aquilo que eu estava a dizer. Nós não podemos tornar a Bíblia um livro científico. E a Bíblia não foi escrita para nos explicar questões científicas. Você não vai encontrar a tabela dos metais, né, aqui na Bíblia. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar da onde surgiu o cobre, nem o ouro, nem a prata, o hélio, o bidélio, etc. Você vai ver e você vai precisar de fé para receber essas visões e esse entendimento da Bíblia. Estamos a chegar no final, né? Temos aí quase um pouco mais de 1 minuto para a gente trabalhar alguma coisa com vocês. Eu não sei se eu estou a devagar, mas eu quero ouvir alguma outra pergunta, se for possível. Tenha relacionado com esse tema. Quem é Deus? Estou a ouvir mais um de cada vez. Um de cada vez. Por mim está tudo bastante bem esclarecido, pastor. Está tudo bem? Sim, por mim está tudo ok. Não tenho. Agora assim que eu me lembro, não tenho dúvidas, mas também qualquer coisa eu aponto e depois pergunto mais tarde. Tudo bem. Essa é a... e o Johnny? O Johnny geralmente tem uma perguntinha aí. Ô, pastor. Hoje está difícil, pastor. Tá, né? Tá. É o confinamento, é o início do confinamento. Mas pastor, se calhar mas não temos já tempo, né, pastor? Mas enfim. Em relação ao antropoformismo, uma lembrança que me chega assim de algumas discussões no sentido do diálogo, né? Sim, sim. Com algumas pessoas da filosofia, da sociologia, que eu já tive por aí o privilégio de ser abordado com perguntas, né? Sim. E aí uma das mais comuns que eu me lembro que tem sido abordado por eles é, por exemplo, que se a Bíblia é mitológica. Por quê? Sim. Por esses antropoformismos e a maior, vamos dizer assim, a força que eles tomam para contrariar é precisamente então porque a gente já não vê essas manifestações. Se Deus é o mesmo e não muda e ele continua a ser o mesmo Deus, se o Deus do antigo continua a ser o mesmo do
novo, porque a gente já não vê sarsas falando, porque a gente já não vê línguas como de fogo estranhas nas cabeças das pessoas. Então, talvez isso seja não uma pergunta, não sei, mas sim um comentário que eu acho que é um dos mais comuns que a gente encontra aí no mundo, né? É verdade. Quanto a essa pergunta, não é? Por que nós não vemos tantos milagres, etc.? Na verdade, Deus continua fazendo aquilo que bem lhe apraz, né? Deus não é, ele não é dependente dos nossos desejos ou do nosso querer. Então, nós acabamos de ver que Deus é eterno e é todo sabedoria. Ele é justo e tudo mais. Então, nós não podemos medir Deus segundo o nosso pensamento. Agora, quando eu estava a falar que nós precisamos pensar na Bíblia como um todo. Todos aqueles eventos do Antigo Testamento, eles vão apontar para um grande evento da humanidade. Qual é o grande evento da humanidade? O grande evento da humanidade é Deus se fazer homem. Então, quando todos aqueles eventos que aconteceram no passado, eles apontavam para Cristo. E nós vemos essa declaração na Bíblia, dizendo que a palavra se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Então, a encarnação de Jesus, a encarnação de Cristo, de Deus, é o maior evento da humanidade. Se aqueles eventos do início, na Idade Primitiva, eles apontavam para aquilo que haveria de acontecer. E é justamente isso que Paulo quer explicar. Veja aí na sua Bíblia, Colossenses, capítulo 2. Colossenses está no Novo Testamento. E o capítulo 2, versículo 26. Veja o que nos diz aí Colossenses, 1:26. 1:26. O que nos diz Colossenses 1:26? É isso? Então, diz assim. A Ludmila achou? Se achou, lê para nós, Ludmila. Sim, pastor. Colossenses 1:26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. E é justamente isso. Tudo que ocorreu no passado apontava para Cristo. Cristo, ele é a glória perfeita de Deus. Algumas pessoas dizem assim, olha, o melhor vai acontecer, o melhor virá. Você não tem que dizer o melhor virá, o melhor já veio. O melhor já veio. E quem veio foi Cristo como a plena expressão de Deus. Se, por exemplo, os israelitas, eles viram o mar vermelho sendo aberto, por que Deus fez aquilo? Justamente para mostrar o seu poder, não é? Mas agora você tem o próprio Deus vindo em carne para revelar a sua plena divindade. Quando você olha para o Senhor Jesus, você vê a Deus. Quando você olha para Jesus, você vê o perfeito homem. Tudo o que você esperava de você, você vê em Cristo. E tudo que você esperava de Deus, você vê em Cristo. Quer dizer, todos os milagres que você queria ter para satisfazer a sua necessidade da fé, você vê em Cristo. Então, Cristo é o eixo da história e onde
todas as coisas culminam. Por isso que nós, por exemplo, veja só, é apenas uma questão, uma perguntinha. Nós poderíamos dizer assim, nós poderíamos pensar assim, olha, e se Deus parar de fazer milagres? Não é? Se amanhã ele mandar um anjo aqui do céu dizer, olha, a partir de amanhã, confinamento geral, não vai ter mais milagre, hein? Acabou-se. Olha, nós já estamos satisfeitos, Cristo já veio. Ele é a plenitude de todas as coisas. Então, Deus, ele tem os seus modos. Deus tem as suas dispensações, né? Por exemplo, nós temos a dispensação do Pai, a dispensação do Filho e a dispensação do Espírito Santo. Quer dizer, há tempos, né, onde Deus se utilizou de determinados métodos. Outros tempos, Deus se utilizou de outros métodos. Então, nós percebemos isso em toda a explanação da Escritura. É claro que em 10 minutos não dá para a gente conversar sobre os meandros de tudo isso, né? Mas vale a pena aqui enfatizar que Jesus Cristo veio. E se ele veio, ele é o que a própria Bíblia diz, a expectativa, a ansiedade de toda a gente. Não é? Bom, é uma tentativa de ajudar aí o Johnny, mas eu acho que nós vamos ter que ficar por aqui. Mas semana que vem nós vamos estudar a pergunta 5 e 6, ok? A pergunta 5 e 6. Você que tem o breve catecismo aí, você já sabe quais são as perguntas, tá bom? Um bom restante de semana para vocês. Nós vamos orar e agradecer a Deus por esse encontro tão gostoso. Deus abençoe muito a vida de todos.